Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Everton Seixas, sou professor de História do Ensino Fundamental. Não estou aqui sozinho, estou aqui com meus amigos. Nós temos a Fiona, o Batman, o Seu Madruga, o R2D2 do Star Wars, uma moto, que eu sou motoqueiro, o Ed da Aerobede, Lisa e Bart Simpson. E lógico que eu mais gosto, o mascote do Corinthians. Vai me dar sorte aqui. Gente, então olha só, eu sou professor de História. E isso, pegando o conteúdo do sétimo ano, depois que vocês estudaram a pré-história, a idade antiga e a idade média no sexto ano, nós vamos começar a estudar alguns grandes acontecimentos que não ocorreram somente na Europa, mas também no restante do mundo. Estamos falando do mundo árabe muçulmano. Olha só. O que quer dizer isso, professor? O que quer dizer esse mundo árabe muçulmano? Então, a gente vai começar a estudar ali o que aconteceu no Oriente Médio, que é uma subdivisão do continente asiático. O que tem de importante ali? Depois das civilizações mesopotâmicas, persas, hebreus e fenícios, a gente vai ver o surgimento de uma das maiores religiões do planeta, o islamismo. Então, gente, nesse primeiro capítulo do livro, a gente vai ver sobre a Península Arábica, onde fica, o surgimento do Maomé e do islamismo, os árabes transmitindo conhecimentos através da matemática e da arquitetura, e o Islã, como vai surgir como religião, e outros grupos extremistas. Então, gente, nesse capítulo a gente vai ver todos esses fatores importantes aqui. Mas vamos lá. Pegando aqui o mapa da península, onde é o subcontinente da Ásia, o Oriente Médio, onde nós temos vários países importantes hoje. A Arábia Saudita, Omã, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, onde ocorreu a última Copa do Mundo, onde a Argentina foi campeã, e em 2034 será na Arábia Saudita a Copa. E aqui nós temos o time onde joga atualmente o Cristiano Ronaldo. Então, aqui nós temos a Arábia Saudita, que é o maior país do Oriente Médio. Observe aqui, ó, o maior país do Oriente Médio. Então aqui nós temos o Catar, como eu falei, os Emirados Árabes, Omã, entre outros. E aqui, gente, observe a cidade aqui, ó, de Meca. La Meca, não é Meleca, tá? É a Meca. Não é capital da Arábia Saudita. A capital da Arábia Saudita é a cidade de Riad hoje. Mas Meca, gente, vai ser uma cidade muito importante desde a pré-história. Por que Meca é importante desde a pré-história? Por causa da Caaba. A Caaba seria essa pedra negra aqui. Gente, essa grande pedra negra, na verdade, ela foi um meteoro que caiu no planeta, aonde hoje é a cidade de Meca. Para os povos os povos árabes que vivem em Meca, até hoje eles consideram que esse grande meteoro, essa pedra negra que caiu na cidade de Meca, foi na verdade o dedo de Deus mostrando aonde seria a terra prometida. Então eles acreditam que quando caiu esse meteoro, na verdade foi o dedo de Deus mostrando aonde seria essa terra prometida. E daí eles lapidaram e transformaram nesse grande caixote que chamam de Caaba, que é a pedra negra. Tudo isso aqui, gente, ó, estão observando? São seres humanos de joelho que estão simplesmente orando para a pedra negra que se acreditam onde que foi o contato de Deus com a terra. Olha o tanto de gente aí de joelhos rezando. É muita gente. Então vamos apagar aqui. E o que acontece? Surge a figura de Maomé. Quem foi Maomé? Gente, Maomé, ele era um comerciante. Ele tinha uma carroça e ele vivia viajando de uma cidade para outra. Principalmente, ó, se a gente pegar aqui no mapa, ó, vivia viajando de Meca para cidades próximas, principalmente para a cidade de Medina, que também é muito importante e sagrada para os povos árabes, para os islâmicos. Então, gente, ele vivia viajando com sua carroça de uma cidade para outra, e um dia, ele já atrasado para a feira na cidade de Medina, e pegou sua carroça, começou a correr, passou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta marcha, e o cavalo correndo, de repente derrapou. E o que aconteceu? A carroça virou, tombou. E as mercadorias ainda caíram em cima dele.
Então ele ficou sobrecarregado com um monte de mercadorias em cima dele. De noite, ele já com muito frio, com muita fome, ele de repente foi salvo pelo anjo Gabriel. O mesmo anjo Gabriel do Antigo Testamento, o mesmo anjo Gabriel da Bíblia. E esse anjo Gabriel acabou tirando ele dos escombros e salvando Maomé, dizendo: Maomé, você está vivo, você não morreu, você sobreviveu. Mas também lançou uma profecia. Eu vim aqui para revelar para você que você será um grande profeta da humanidade. Você será responsável em trazer todas as palavras de Deus para o mundo. Então essa seria a missão de Maomé. Dizer que só existe um Deus monoteísta. Que todas as outras divindades politeístas são adorações errôneas, erradas da população, das outras civilizações, e você deve revelar a vontade de Deus. Essa é a sua missão. Eu te salvei para isso. Então, gente, Maomé recebeu essa revelação para simplesmente trazer para a população o que deve fazer: salvar a humanidade de outras adorações e trazer a palavra de Deus para o mundo. E assim, gente, Maomé foi até a cidade de Meca e lá começou a conversar com os governantes, dizendo qual era a vontade de Deus. Mas os governantes não acreditaram em Maomé. Maomé simplesmente foi expulso da cidade e precisou se retirar. Isso é chamado de Hégira, que é a fuga de Maomé, a imigração dele da cidade de Meca para a cidade de Medina. Então, gente, voltando lá para o mapa, voltar para o mapa, ele chegou aqui, ó. Deixa eu apagar. Ele chegou em Meca, falou para os governantes tudo o que aconteceu e disse qual era o seu papel, que foi revelado. E simplesmente não aceitaram. Ele foi expulso de Meca. E ele acabou migrando para a cidade de Medina. Por que foi para lá? Lá ele tinha muitos amigos que participavam com ele nas feiras. Acabou mostrando o que aconteceu com ele. Acabou dizendo o que ocorreu. E conseguiu, de alguma forma, fazer com que as pessoas acreditassem aqui e falassem: ó, nós devemos proteger a palavra de Deus. Nós precisamos expandir a palavra de Deus para as outras cidades, principalmente para Meca. Mas como a gente vai conseguir fazer isso? Através da expansão. Se for necessário, através de guerras. Então, gente, Maomé sempre defendeu a paz, mas ele disse que era uma necessidade de expandir a palavra de Deus, principalmente para os governantes de outras cidades, e se fosse necessário, utilizar outros meios, a força, a guerra. Daí, gente, nós temos outra expressão muito importante para os islâmicos, que é o jihad, que quer dizer o quê? Guerra santa. Isso quer dizer não necessariamente uma guerra militarizada, mas é uma dedicação diária. Quer dizer, aquelas pessoas que lutarem comigo para defender o Islã vão ganhar sua passagem direta para o céu. Então, gente, o jihad, uma expressão islâmica, quer dizer guerra santa. É aquela pessoa que defende o islamismo com todos os meios possíveis. E se você consegue fazer isso, muitas vezes dando sua vida, você é considerado um mártir, quer dizer, aquela pessoa que morreu defendendo a religião. É considerado um herói. Então, esse mártir ele é muito importante, de extrema importância, porque é considerado um herói. E na crença dos islâmicos, quando você morre defendendo a religião, você vai direto para o céu. E se você for um homem adulto, você ainda ganha 7 mulheres lá no céu para casar com você. Esse conceito do jihad, ele é muito distorcido nos dias atuais por grupos terroristas, que a gente vai ver já já por quê. Então, gente, Maomé, depois de toda a sua revelação, lutou contra a cidade de Meca através do processo de expansão, e que as pessoas que morreram se transformaram em mártires, quer dizer, heróis que morreram pela causa de Maomé, que chamou de jihad, uma guerra santa, uma dedicação necessária através de outros meios para defender a expansão do Islã. E ele foi muito bem sucedido nisso. E o que acontece?
Deixa eu ver aqui. Quando ele consegue conquistar a cidade de Meca, aí nós temos a formação do islamismo. O islamismo vai surgir no ano de 613 depois de Cristo. Por quê? Por Maomé, pelo árabe Maomé, que depois da revelação que ele teve, ele simplesmente trouxe vamos dizer assim, essa palavra de Deus para a humanidade. Semelhante aos cristãos e aos judeus, Maomé acreditava na existência de um único Deus, que chamam de Alá. Então, Alá seria esse único Deus. Então, a religião monoteísta. Uma religião que acredita somente em um único Deus, em que o anjo Gabriel, junto com Maomé, deram o nome de Alá. Então, Maomé, o maior profeta, e Alá, esse único Deus. A doutrina criada por Maomé foi chamada de Islã, que significa submissão a Deus. Por isso, a religião surgida, seus seguidores são chamados de islamismo. Então, ele chamou essa nova religião de Islã e os seus seguidores deram o nome de islamismo. Assim como tem o cristianismo, o budismo, nós temos o islamismo. Após a morte de Maomé, os ensinamentos foram reunidos no livro chamado de Corão, ou Alcorão, o livro sagrado que é escrito por Maomé, onde tem toda a doutrina que nós temos no islamismo. Então aqui, nós temos o Alcorão, também chamado de Corão, e traz uma série de preceitos. Ele foi escrito por Maomé antes de morrer, diferente da Bíblia, que é uma reunião de livros escrito por várias pessoas em várias épocas diferentes. O Alcorão só foi escrito por Maomé. A Bíblia, que é dividida em Velho e Novo Testamento, e o Velho, os 5 primeiros é chamado de Pentateuco, que reúne até o livro sagrado dos judeus, que é o Torá, e a Bíblia é a reunião do Novo e o Velho Testamento, desse Torá, com a Bíblia escrita depois da crucificação de Jesus. E aí você tem vários livros escritos por várias pessoas diferentes. Você tem Pedro, Paulo, Mateus, Marcos, entre outros, que escreveram, ajudaram a construir a Bíblia. Já o Alcorão, o Corão, só foi escrito por uma única pessoa, que foi Maomé. Então, voltando. E aqui você tem uma série de coisas sagradas. Estabelece costumes, a fé, as lendas, os mitos, as histórias que ajudam a contar sobre a cultura islâmica. E desses costumes sagrados, é muito importante... Opa, peraí. Acabou fugindo aqui. Aqui, desses costumes, é muito importante destacar que, dentre os 5 principais preceitos que existem no Alcorão, nós temos: todo islâmico tem que rezar pelo menos 5 vezes ao dia em direção à cidade de Meca. Então, eles sabem mais ou menos onde fica a posição de Meca. Se eu estou aí na Arábia Saudita, se eu estou ali no Egito, que é um país islâmico também, Marrocos e Tunísia, que são países que vão jogar a Copa, que são países também islâmicos, o Paquistão, que é mais para dentro da Ásia, a Indonésia, todos os países islâmicos, eles sabem a direção onde está a cidade de Meca, e eles 5 vezes ao dia colocam um tapete no chão, ficam de joelhos e começam a rezar para Alá, o grande Deus do islamismo. Esse é o primeiro preceito. Também, o mês sagrado, que é o mês sagrado dos islâmicos, quando Maomé teve a revelação, é o mês do Ramadã. E como eles seguem um calendário diferente, o calendário lunar, eles não seguem o nosso calendário de 365 dias, então o mês de Ramadã, a cada ano, muda de mês. Então, assim, comparando com o nosso calendário, por causa do calendário lunar. Então, você vai ver o Ramadã acontecendo em meses diferentes em cada ano, comparado com o nosso. Porque eles não seguem o calendário cristão do Papa Gregório, que criou o nosso calendário. Eles seguem o calendário lunar e assim tem meses diferentes. O Ramadã, é o mês sagrado, foi quando Maomé simplesmente recebeu a revelação. E assim, nesse mês de Ramadã, os islâmicos devem jejuar, quer dizer, é um esforço que eu faço, eu fico sem comer o dia inteiro, só vou comer de noite, é um esforço que eu faço em homenagem a Deus, para tentar me purificar e limpar minha alma dos meus pecados. Vou deixar de comer, vou rezar o dia todo, e assim consigo a purificação da minha alma. Então, além de rezar 5 vezes ao dia, tem que jejuar no mês de Ramadã, tem que conhecer a cidade de Meca uma vez na vida. Então, eles são obrigados a viajar e conhecer a cidade de Meca uma vez na vida.
tem que ser caridosos, ajudar os pobres, entre outros. Então, esses são os 5 principais preceitos que existem dentro do Alcorão. Então, continuando. E o que acontece? Com a morte de Maomé, quando Maomé falece, há uma divisão, gente, no islamismo. Surgem 2 tendências, como se 2 igrejas, chamadas de xiitas, eu não escrevi errado, é com 2 i mesmo, xiitas e sunitas. Opa, fugiu aqui, vamos retornar. Então, nós temos xiitas e sunitas. Aqui são 2 igrejas que vão surgir dentro do Islã. Galerinha, assim como existe no cristianismo, católicos e protestantes, no caso católicos e evangélicos, são 2 igrejas diferentes, mas dentro de uma única fé, que é o cristianismo. No Islã é a mesma coisa. Vocês têm 2 igrejas separadas, xiitas e sunitas, dentro de uma única religião, que é o Islã. E o que acontece aqui? Ó? Com a morte de Maomé, então há essa divisão de seguidores. Eita, a caneta está nervosa. Vamos voltar. Então você tem a reunião desses seguidores aqui. De um lado, tem os que acreditam no califa. O califa seria o sucessor em árabe. É aquele que simplesmente vai dar continuidade nas crenças de Maomé. Vai dar continuidade ao trabalho de Maomé. Vai dar continuidade no que Maomé estava pregando para o mundo. Então, galerinha, olha só. Esses que acreditam na necessidade de um sucessor, esses são ligados a quê? À igreja sunita. O sucessor é ligado à igreja sunita. Mas esse sucessor, esse discípulo, ele pode ser qualquer pessoa nomeada, desde que dá continuidade às crenças de Maomé. Diferente dos xiitas, os xiitas acreditam um parente, que o sucessor de Maomé é uma pessoa que é ligada ao sangue, é um parente de Maomé. Então, se os sunitas acreditam que esse sucessor deve ser uma pessoa que vai dar continuidade à palavra, os xiitas acreditam que esse sucessor deve ser um parente de Maomé. E se a gente observar no mapa aqui, olha só, com a expansão islâmica, esses países aqui, ó, que nós temos principalmente o Irã e o Iraque, eles são países xiitas até hoje. E essa parte verde aqui, gente, olha o tamanho aqui, ó. Grande parte da África, onde fica o Egito, a Argélia, Marrocos, Tunísia. E também aqui na Ásia, Arábia Saudita, Turquia, Paquistão, Afeganistão. E aqui na Oceania, deixa eu sair daqui, ó. Sai daqui, Everton. Tô saindo. Deixa eu aqui, ó. E aqui onde fica, tá vendo, ó? Aqui, ó, onde fica a Indonésia, Malásia. Aqui, ó, onde fica Paquistão, Afeganistão. Aqui a Arábia Saudita. E aqui, ó, todo o norte da África são países sunitas. São países sunitas. Então, gente, olha a expansão islâmica que ocorreu. E hoje é a 2ª maior religião do planeta. A maior religião do planeta é o cristianismo. Depois nós temos o Islã. Depois nós temos o budismo. Nasceu na Índia, mas é muito forte na China. O hinduísmo, a religião da Índia. Depois temos o shintoísmo no Japão. O judaísmo em Israel. Essas são as maiores religiões do planeta. E um detalhe, acredita-se que daqui a alguns anos o Islã vai crescer tanto, os países islâmicos estão crescendo tanto em população, que irá superar a quantidade de cristãos no planeta. E assim o Islã, acredito que daqui a 10 anos, vai ser o prazo onde o Islã vai se transformar na maior religião do planeta. Olha só. Então, deixa eu apagar aqui. Então, gente, essa expansão aconteceu após a morte de Maomé. Quando Maomé morre, os seus discípulos, tanto os xiitas e sunitas, vão levar suas palavras tanto para o Oriente Médio, parte da Ásia e o norte da África, chegando até a Europa. Olha aqui, ó. A Espanha e Portugal ficaram um bom tempo sob o domínio dos islâmicos, por um bom tempo.
Pode botar aí pelo menos por 300 anos. Até a Reconquista Ibérica, onde o rei Fernão de Aragão e sua esposa Isabel vão conseguir recuperar, Isabel de Castela, vão conseguir recuperar e transformar de novo a Espanha numa nação, num reino independente, junto com Portugal. Mas vai ficar um bom tempo nas mãos dos islâmicos. Só não conseguiu expandir mais ainda, tanto pela Turquia, aqui, ó, como também pela Península Ibérica, por causa da peste negra, que acabou freando essa expansão islâmica. Senão, quem sabe, eles iam conquistar também toda a Europa. Era possível, mas quem sabe. Então, gente, o que aconteceu depois? Essa expansão acabou trazendo uma série de conhecimentos diferentes. Uma delas foi a Casa da Sabedoria. Essa Casa da Sabedoria, na verdade, foi uma biblioteca na cidade de... Deixa eu tirar daqui. Na cidade de Bagdá. Bagdá fica onde, gente? No Iraque. E lá desenvolveu vários estudos avançados em áreas como matemática, astronomia, medicina, filosofia, óptica, entre outras. E isso, gente, permitiu o surgimento das primeiras universidades. Então, essas casas de sabedorias serviu como uma área de debate, de explorações, de testes, que vai dar origem às primeiras universidades. São áreas de conhecimento. E também na arquitetura, a cultura arquitetônica, onde você tem a construção de grandes mesquitas. As mesquitas, gente, são os templos religiosos dos islâmicos. Assim como a igreja para os cristãos, a sinagoga para os judeus, no caso dos islâmicos, são chamados de mesquitas, grandes templos religiosos. Essa troca de conhecimento acabou levando, se expandindo por todo o planeta. Então, galera, vamos revisar tudo que foi estudado nessa parte desse capítulo sobre o nascimento do Islã do mundo árabe. A questão 1 está perguntando: até o século VII, os povos árabes tinham práticas religiosas muito diferentes das estabelecidas com o islamismo. Explique como era a religião dos árabes nessa época. Gente, haviam várias crenças Opa, saiu de novo. Deixa eu voltar aqui. Então, haviam várias crenças politeístas. Crenças que vêm do mundo, principalmente dos persas, ou da Mesopotâmia, do mundo antigo. E eram crenças que tinham vários deuses. Se você pegar os persas, por exemplo, havia um livro do Zoroastro. Zoroastro foi um profeta que criou a religião do zoroatrismo, que tinha a crença de um Deus bom lutando com um Deus mau, chamado de maniqueísmo religioso, uma briga entre um Deus bom contra um Deus mau. Então haviam várias crenças politeístas que veio através dos persas e dos mesopotâmicos. Mas, com a vida de Maomé, eles vão derrubar essas crenças e trazer uma única ideia de monoteísmo, somente de um único Deus. A2. A religião fundada por Maomé, o islamismo, encontra-se fundamentada em 5 pilares. Quais são eles? Lembra que eu falei do Alcorão, o livro sagrado deles? Nós temos a questão de você jejuar, quer dizer, deixa eu botar aqui, ó, você jejuar no mês sagrado do Ramadã, rezar 5 vezes ao dia, jejuar, rezar 5 vezes ao dia, conhecer Meca uma vez na vida, ser caridoso, quer dizer, cuidar das pessoas e viajar para Meca uma vez na vida. Então tem o jejuar, viajar para Meca, conhecer o mês Ramadã, ser caridoso. De novo misturei. Misturei, vamos com calma, estou misturando tudo aqui, ó. São 5 preceitos básicos do islamismo. Ser caridoso, não podemos esquecer, ser caridoso, para ajudar os pobres. Rezar 5 vezes ao dia. Visitar a cidade de Meca uma vez na vida. Fazer jejum no mês de Ramadã. Então, são 5 preceitos básicos do Islã, que está no livro do Alcorão. Ok? Por último, de que maneira os conhecimentos matemáticos dos indianos influenciaram o desenvolvimento da matemática entre os árabes? Isso através das casas dos saberes. Como eu falei, a casa dos saberes foi importantíssima para os islâmicos, porque lá
estudando, debatendo, vai dar origem às primeiras universidades. E através da matemática vão desenvolver principalmente a arquitetura. Mas falando de legados islâmicos, principalmente porque deixaram das maiores religiões do planeta, não podemos esquecer opa, com o que vem acontecendo, gente, no mundo em relação à questão da má interpretação do jihadismo. O que acontece? Muita gente acha que os islâmicos são terroristas. Isso é uma interpretação errônea. Nem todo islâmico é terrorista. Deixa eu botar aqui, ó. A jihad, gente, a jihad, como eu falei, é questão de você se doar para proteger e defender a religião. Mas muita gente acha que jihadismo é somente terrorismo e que as pessoas que morrem acabam indo direto para o céu. Mas isso são pessoas que são influenciadas por falsos líderes que acabam manipulando e fazendo a cabeça dessas pessoas e acabam criando simplesmente atos terroristas, dizendo que estão defendendo a religião islâmica contra a invasão de outras religiões. Mas isso é uma má interpretação dos preceitos do jihadismo que não defende o terrorismo. O Islã é uma religião que defende a paz, o amor entre as pessoas. Ok, gente? Então esse é o primeiro capítulo que nós estudamos sobre o islamismo. A gente vai ver nos próximos capítulos a era dos renascimentos, que a gente vai ver o renascimento cultural, renascimento comercial, renascimento urbano, e o que aconteceu com esse mundo na crise da Idade Média para o nascimento da Idade chamada Moderna. Espero ter gostado. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.